fora da Red Bull e possivelmente a caminho da Ferrari. Embora incerto, o destino de Adrian Newey está agitando a Fórmula 1. A Ferrari luta para ter o projetista que é considerado um gênio. Ele vai ficar livre em 2025, mas a Ferrari não é a única interessada. Com a ajuda de seu amigo e empresário Ed Jordan, Newey garantiu uma saída antecipada da Red Bull que permite que ele possa ir para outro time no começo de 2025. Foi uma baita conquista. Ele poderia ficar proibido de ir para outra equipe até 2027, que corresponde ao período de 12 meses depois da entrada do novo regulamento, o que aliás ele já explorou muito bem. Newey precisa decidir se a Fórmula 1 faz parte dos novos desafios que ele diz buscar. Finalizado o projeto do hipercarro Red Bull RB17, ele provavelmente vai viajar um pouco com a esposa. Depois, imagina-se que ele vai voltar ao trabalho. Não surpreende que a liberdade de Newey já esteja causando uma reação frenética. E é natural e óbvio que a Ferrari seja considerada a opção mais atraente. Nenhum acordo foi feito, mas Newey teria se encontrado em Londres com o chefe da escuderia, Fred Vasseur, na semana anterior ao GP de Miami. Fontes confiáveis estão convencidas de que a Ferrari vai seduzir Newey, dando carta branca para ele se envolver tanto quanto quiser. A Ferrari não vai confirmar isso e o único comentário de Vasseur foi basicamente que ele não tem nada a dizer porque, segundo ele, os jornalistas vão escrever páginas e páginas com apenas 2 palavras que saíssem da boca dele. Talvez o que Vasseur diz ou deixa de dizer não faça muita diferença, porque independentemente do silêncio dele, o esforço para contratar Newey é evidente. Se o projetista for para Maranello assim que estiver disponível, a Ferrari já vai estar bem avançada com o projeto de 2026. Mas não a ponto de Newey não conseguir contribuir com o design final. Ele muitas vezes conduziu os times para os quais trabalhou por um caminho diferente dos demais, criando modelos que acabavam sendo muito copiados. Carros vencedores da McLaren e da Red Bull são exemplos disso. Os regulamentos de carro e motor de 2026 são um prato cheio para isso se repetir. A Ferrari adoraria liderar esse movimento e é por isso que a busca por Newey está agitando os bastidores da Fórmula 1. Antes de falarmos mais da Ferrari, vale dizer que a iminente saída de Newey chocou o paddock e gerou muitas conversas sobre se o império da Red Bull está desmoronando. O CEO da McLaren Racing, Zac Brown, disse que achava que mais dominós cairiam depois de Newey. Ele afirmou que a McLaren anda recebendo muitos currículos de funcionários da Red Bull, algo que seu par da Red Bull, Christian Horner, não curtiu muito. No fim de semana do GP de Miami, falou-se que uma das figuras principais da Red Bull, Jonathan Whitley, está repensando seu futuro. Sim, Whitley pode sair, mas como as negociações de contrato estão em andamento, ele pode acabar ficando. Há especulações de que ele almeja um papel de chefe de equipe, algo que, na nossa avaliação, a Red Bull não impediria que ele buscasse em outro lugar. O foco principal, porém, está na equipe técnica da Red Bull. A combinação da saída de Newey com os novos carros e motores de 2026 poderia tirar a equipe do pedestal. Newey ajudou a transformar a Red Bull em uma força dominante quando foi diretor técnico de 2010 a 2013. Depois, contribuiu ainda mais para o sucesso atual, dessa vez no papel de diretor técnico global. Mas há uma forte indicação, embora implícita, de que a própria Red Bull não está preocupada com a saída de Newey. A influência dele teria se diluído ao longo do tempo. Tem gente dentro da equipe que acredita que Newey não trouxe nenhum input para o RB20 de 2024. A mudança no papel de Newey o levou de uma liderança técnica diária para uma posição de super consultor, liderando partes mais específicas do design e do desenvolvimento do carro. Figuras sêniores com quem o nosso time da The Race falou deixaram clara a posição da Red Bull. A equipe técnica está sólida, ninguém quer sair, o diretor técnico Pierre Vacher tem um contrato novo longo e o chefe de aerodinâmica Enrico Balbo também está comprometido. Tem outro elemento que é um alívio não oficial pela saída de Newey, porque coloca o foco na organização técnica. Minimizar a saída do projetista, dizendo que não é nenhuma grande perda, é uma posição corajosa da Red Bull. E é consistente. Até mesmo um dos principais executivos da matriz, Oliver Mintzlaff, reforçou isso. Em uma entrevista rara, ele disse que a saída é uma pena, mas que amanhã eles ainda saberão como construir um carro rápido de Fórmula 1. Ele lembrou o histórico de lidar bem com mudanças de regulamento como prova disso.
Mintz-Laff não está no mundo da Fórmula 1 há muito tempo, então o que ele talvez não saiba é que, na única ocasião em que a Red Bull foi mal quando novas regras pintaram, foi em 2017. E Newey não estava tão envolvido com o carro na ocasião. Ele, aliás, precisou intervir para consertar as coisas. Vamos voltar à Ferrari. O paddock da Fórmula 1 está se deixando levar pela empolgação com a perspectiva de um novo supertime. Até figuras sêniores da Red Bull disseram em off ao nosso time da The Race inglesa que, se Vasseur continuar no topo da Ferrari, o projeto de Maranello parece uma ameaça séria. Newey seria um baita reforço para uma equipe que ganhou força nos últimos 12 meses. Vasseur conta com o apoio do presidente da Ferrari, John Elkann, desde que foi contratado como chefe de equipe no início de 2023, substituindo Mattia Binotto. Veja, ele já tirou Lewis Hamilton da Mercedes numa grande movimentação de mercado e fez Charles Leclerc assinar um novo contrato de longo prazo. Tentar contratar Newey seria uma grande jogada, além de outras movimentações, como a contratação do diretor de performance da Mercedes, Loic Serra, algo que Vasseur pode ter deixado escapar. Em Miami, Hamilton e Leclerc nem tentaram esconder a empolgação com a perspectiva de Newey ir para a Ferrari. Os comandantes da escuderia evitam dizer qualquer palavra que possa alimentar a especulação. Só que Hamilton colocou Newey no topo da lista de pessoas com quem ele gostaria de trabalhar. Disse até que seria um privilégio. Já Leclerc disse que contar com Newey seria incrível. Um impulso fora das pistas, somado à melhoria de desempenho, dissipou as preocupações de que a equipe seria prejudicada pelos terremotos nos bastidores que sempre rodeiam Maranello. Fred Vasseur tem recebido os créditos por ter feito uma melhoria no dia a dia. Ele vem contribuindo para decisões estratégicas de maior escala e tem carta branca de Elkann para isso. Existe a perspectiva de Hamilton e Leclerc formarem uma dupla por muito tempo numa Ferrari influenciada por Newey a partir de 2026. Isso pareceria fora da realidade até pouco tempo atrás. Agora parece bem realista. Enquanto a Ferrari é a favorita para contratar Newey, a Williams corre por fora. O chefe da Williams, James Vowles, diz que teve uma conversa inicial e cautelosa com Newey. Embora não pareça ter havido proposta ou negociação, a ideia pelo menos foi plantada. No papel, escolher entre Ferrari e Williams parece tão óbvio para Newey quanto seria para um piloto ou qualquer figura sênior da Fórmula 1. Uma parece ser a rival mais próxima da Red Bull, ainda vence corridas, tem instalações imensas e tem potencial para oferecer boas oportunidades automotivas. A outra é uma equipe do final do grid. Vowles admitiu estar 20 anos atrás dos rivais em algumas áreas-chave. Contratar Newey traria um valor enorme para colaborar com as instalações e com boas práticas de trabalho, até mesmo para atrair investimentos. Ajudaria a enxergar as melhores áreas para investir dinheiro, fazer com que as pessoas adotem as novas práticas e mudem a forma como a Williams aborda o conceito dos carros. A Williams teria muito mais a ganhar com Newey do que uma equipe como a Ferrari. E é aí que entra um elemento importante, o desafio. A mudança para a Red Bull já mostrou que Newey pode ser motivado por essas missões. Embora ele esteja 20 anos mais velho, ele agora vai relaxar por certo tempo. Na volta, talvez curta a ideia de ajudar a reavivar a equipe com a qual ele ganhou suas primeiras corridas e títulos. Esse é um ângulo emocional que rivaliza com a ideia romântica de ir para a Ferrari. A Williams teria mais chances se oferecesse a Newey alguma participação na equipe, quase 30 anos depois de falhar, em fazer exatamente o que levou a ir embora. Mas talvez o argumento mais forte seja um que Vowles apresentou. Considera-se o valor do DNA familiar da equipe, o foco nas corridas e a ausência de politicagem que claramente desanimou Newey na Red Bull. Vowles acredita que, por tudo isso, a Williams é o tipo de lugar onde Newey adoraria trabalhar novamente. Isso pesa. Newey se considera sortudo por ser uma pessoa que trabalha porque gosta e não porque precisa. Mas ainda é uma grande aposta, principalmente porque ninguém acredita que Newey esteja interessado em voltar para lugares onde ele já trabalhou. No começo do ano, Verstappen disse que repensaria o próprio futuro caso seu aliado Helmut Marko, que é assessor de automobilismo da Red Bull, saísse em meio às tensões entre líderes da equipe. Ele enfatizou que era importante que todos os pilares-chave da equipe fossem mantidos. Quando a saída de Newey foi confirmada, Jos, o pai de Max, usou isso como uma oportunidade para reacender as próprias preocupações sobre o futuro da Red Bull sob a liderança de Horner e semear novas dúvidas sobre o futuro de Max.
Mas, questionado em Miami se a situação de Newey impactava a sua, Max disse que, no momento, não. Ele admitiu que, sim, teria preferido que Newey ficasse e que nunca haverá outro Adrian, mas também disse que isso não é tão dramático quanto parece vendo de fora. A gente entende que Verstappen esteja no lado da Red Bull e de Vacher. Ele acredita na organização técnica mais ampla e não apenas na magia de Newey. A Red Bull é categórica ao dizer que Verstappen não tem a intenção de sair. Então, por que Joss continua tumultuando por aí? Bem, há uma história complicada por trás disso. Verstappen foi publicamente cortejado pelo chefe da Mercedes, Toto Wolff, o que coincidiu com Joss fazendo comentários contra Horner e advertindo que a Mercedes corre o risco de desmoronar. Mas a Red Bull está apoiando Horner, que não vai sair, aliás ele nem cogita essa ideia. Sabe-se que Jos Verstappen quer que seu filho considere trocar a Red Bull pela Mercedes. Max não descartou essa ideia, mas também não mostrou o mesmo entusiasmo do Verstappen pai por ela. Então talvez haja certo desalinhamento familiar nesse ponto. Enquanto Jos puxa para um lado, Max fica quieto no canto dele. Jos não pode e não vai forçar o filho a mudar. Então, tudo depende mesmo do que o tricampeão mundial vai querer fazer. No curto prazo, deve ficar na Red Bull para o ano que vem, inclusive, mas é para 2026 e para as novas regras que as atenções estão voltadas, até porque a Red Bull vai construir o próprio motor pela primeira vez. A gente entende que Marco está disposto a deixar a Red Bull se for para acionar uma cláusula que permite que Verstappen rompa o contrato. Se Max quiser, é claro. A decisão do piloto vai ser determinada pelo desempenho e não pela interferência externa, nem pelo dinheiro, porque Verstappen tem motivações competitivas acima de tudo. Por ora, a Red Bull satisfaz a ele. O holandês pode não estar muito preocupado com a saída de Newey, mas esse não é um fato isolado. Ele faz parte de um descontentamento mais amplo em torno da Red Bull, e não vai ser surpresa se surgirem novas turbulências nos bastidores da equipe.